Boa noite, pessoal. Segunda-feira, sempre às 19 horas, no canal do YouTube do Instituto Letra e Número. É a hora de conhecer a mágica da biblioteca. Nesse horário, sempre as bruxas pegam as suas vassouras, saem voando, vão para a biblioteca, começam a revirar os livros, atrás de receitas para suas poções, seus feitiços. Hoje a gente tem duas bruxinhas aqui, que são a Elisa e a Lia, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar desde os tempos da pandemia, tá? E elas estão envolvidas, então, na construção desse programa, né, da Biblioteca Mágica, que é um programa de promoção da numeracia e da literacia. Hoje, a nossa tradição aqui no podcast é só apresentar artigos empíricos, mas hoje nós vamos abrir uma exceção e a Lia e a Elisa vão nos apresentar, então, dar uma geral do estado, né, o andamento do programa Biblioteca Mágica. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Bom, o programa Biblioteca Mágica, inclusive foi o nome que deu origem às nossas lives, né, lives da Biblioteca Mágica, faz parte, né, do programa de mestrado meu e da Lia. Então, eu sou a Elisa Brascota Fernandes, sou psicóloga, e a Lia Constantino Criscolo também é psicóloga, e fazemos mestrado no programa de Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG. E o nosso programa de mestrado é justamente esse programa chamado Biblioteca Mágica, que hoje nós vamos apresentá-lo para vocês. Desde as bases teóricas até, de forma prática, do que ele é composto. Então, para começar, vamos falar da fundamentação teórica, daquilo que são as bases do nosso programa, as teorias que embasam. Então, em primeiro lugar, nós temos como base a gramática narrativa. A gramática narrativa é um esquema de como as histórias, como as narrativas se organizam. Então, todas as histórias há componentes que mostram como a trama se desenrola e nos permitem tanto compreender as histórias, quanto produzir histórias que fazem sentido, né, que seguem uma linha narrativa. As categorias da gramática narrativa que eu vou apresentar para vocês, elas variam assim, então alguns autores colocam alguns nomes, outros, mas existe ali uma lógica, um início, um meio e um fim, que mostra como as histórias se estruturam. E a gramática narrativa, ela é estudada em diferentes contextos. Então, há estudos do uso da gramática narrativa em contextos jurídicos, como, por exemplo, para auxiliar crianças a fazerem os seus relatos ali diante de um tribunal, por exemplo. Mas tem crescido o interesse da gramática narrativa na questão das histórias mesmo, na questão da compreensão leitora, que é usar esse esquema, usar essa lógica de como as histórias se organizam, tanto para compreender quanto para produzir novas histórias. Então, o que constitui esse esquema chamado gramática narrativa? Como eu disse, os autores eles diferem quanto aos nomes dados ou a quantidade de categorias, mas o fato é que as histórias seguem uma lógica, uma progressão. Na categoria que nós mais utilizamos, nas categorias que nós mais utilizamos, são essas aqui que eu vou apresentar para vocês, que está nessa imagem. Então, primeiro, existe um personagem e uma situação inicial, onde são apresentados o personagem, né, quem vivencia a história, e também o espaço e o tempo em que ele se encontra. Então, dá o contexto ali onde a história vai acontecer. Após isso, há um evento inicial, ou seja, um problema, um evento, um conflito ou desafio central, que é onde a história gira em torno, né? A trama na qual a história gira em torno, o evento, o problema. A partir desse problema há um sentimento, então o personagem tem emoções, né? Ele executa um plano para resolver o problema, pode ser um plano só, ou ele pode deliberar entre diferentes planos. Ele executa uma ação, que é a escolha de um melhor plano e a execução dos passos necessários para implementá-lo. E a situação final, que é como a história finaliza, né? Qual que é o desfecho, se o problema foi resolvido ou não. Então, por exemplo, assim, a título de exemplificação, aqui tem uma história simplesinha, né, que permite identificar essas categorias. Então, por exemplo,
O menino, ele estava jogando bola com seus amigos e ele chuta a bola e quebra, então, a janela do vizinho. Esse é o problema. O menino se sente culpado e ele formula um plano, que é pedir desculpa para o vizinho. Então, ele vai, bate na porta, pede desculpa para o vizinho, né? O vizinho desculpa, e ele decide brincar de outra coisa menos perigosa, como, por exemplo, de balanço com seu amigo no parque. Então, com essa história simplesinha, a gente consegue ver que as histórias, né, as narrativas, elas seguem uma estrutura que é determinada por um esquema cognitivo chamado gramática narrativa. E com isso a gente pode tanto compreender quanto produzir narrativas. Esse esquema, né, essa base teórica é utilizada no programa Biblioteca Mágica, pois a gente trabalha com histórias, e as histórias infantis que a gente usa, a gente busca contá-las e descrevê-las através da gramática narrativa. Então, prestando bastante atenção nesses componentes das histórias, deixando-os explícitos, para que a criança possa utilizá-los para recontar a história no final. Então, a gramática narrativa é explorada nas histórias da Biblioteca Mágica e a criança é convidada a contar as histórias seguindo esse mesmo esquema, seguindo essa estrutura aqui, composta por categorias que organizam as histórias. Além da gramática narrativa, nós também utilizamos como base teórica o modelo de autoinstrução em resolução de problemas, que é, as histórias, elas retratam problemas sociais. É por isso que as narrativas, elas se relacionam com teoria da mente. Existem diferentes estudos que fazem essa associação, né? Ou seja, com a tomada de perspectiva do outro. Porque as narrativas, elas tratam de dilemas sociais, né? Para uma narrativa ser interessante, ela precisa trazer um problema social. Diante dos problemas sociais, a gente pode ter um esquema também, uma lógica de como compreendê-los e de como resolvê-los. Essa lógica de autoinstrução e resolução de problemas, há autores também que variam quanto ao número de passos, né, e quanto ao nome de cada um dos passos, mas a lógica é a mesma. É a identificação de um problema, então passo 1, qual é o meu problema? A identificação de como é possível resolvê-lo, a escolha de uma melhor solução dentre aquelas levantadas para possível resolução do problema, a implementação da melhor solução, então como colocar essa solução em prática, e por último, a análise do funcionamento, né? Se funcionou ou não, se foi efetivo ou não. Então, assim, por meio desses passos, a gente consegue identificar dilemas, problemas sociais, e levantar possibilidades e escolher a melhor escolher a melhor opção para resolvê-los. Então, esse esquema também é útil, né, para intervenções, por exemplo, com crianças impulsivas, né, com crianças que são mais internalizantes, ou seja, com mais sintomas de ansiedade, depressão. Isso é utilizado em um contexto terapêutico, mas isso também pode ser utilizado de forma muito poderosa com narrativas, né, já que as narrativas mostram dilemas sociais. Então, ao utilizar esse esquema, né, essa teoria aqui de autoinstrução e resolução de problemas, na Biblioteca Mágica, nós pegamos os dilemas das narrativas infantis e buscamos explicitar isso aqui, né? O levantamento de diferentes soluções para um problema, a escolha de uma melhor solução e a análise da efetividade, né? Se funcionou ou não. Então, nós utilizamos esse esquema aqui, utilizado muito em contextos terapêuticos, principalmente na psicologia cognitivo-comportamental, mas nós utilizamos nas histórias, né? Para que, por meio das narrativas, nós possamos trabalhar também essas habilidades relacionadas às habilidades sociais e emocionais também. Além disso, o diferencial da Biblioteca Mágica é que, além de trabalhar com as histórias, ela utiliza as histórias para trabalhar a numeracia e a literacia. Então, nós temos uma base teórica também da trajetória da numeracia, de como que a numeracia se desenvolve. Como fonte, né, como principal fundamentação teórica, nós utilizamos o modelo de trajetória do desenvolvimento do conceito de número. Um modelo empírico muito relevante, proposto por Anne-Marie Fritz, uma pesquisadora alemã, e adaptado para o Brasil pela Fernanda Rocha de Freitas, uma doutoranda, né, que tem utilizado amplamente esse modelo e adaptado instrumentos baseados nele. E esse modelo ele busca descrever como é que as crianças começam a compreender o significado dos números e, por conseguinte, da matemática. Então, como é que as crianças desenvolvem essa numeracia? De acordo com esse modelo, o desenvolvimento da numeracia,
ele se dá em 6 níveis. Esses níveis, eles são hierárquicos, ou seja, não é possível pular níveis, né? A criança precisa passar por cada um deles. E cada nível, ele delimita um conceito da numeracia, um conceito numérico aritmético que a criança tem, do qual derivam-se estratégias. Então, a partir do conceito que ela tem do número, das quantidades, das operações, ela utiliza estratégias e resolve problemas matemáticos. Esses níveis, como eu disse, são hierárquicos, mas eles não são estágios fixos, como pensava Piaget na sua teoria, nos seus estágios. Então, ele é em forma de ondas sobrepostas. Aqui no desenho dá para ver que é um modelo ondulado. O que significa isso? Assim? Que embora todos os níveis, né, a criança passe por todos os níveis e precisa seguir a ordem, não é em termos tudo ou nada. Na verdade, a criança, à medida que adquire estratégias e conceitos mais complexos, ela não abandona totalmente os conceitos e estratégias anteriores. Na verdade, ela incorpora e utiliza assim, diferentes estratégias de acordo com a necessidade. Então, a gente fala assim, que se a criança domina 75% de um nível, ela já adquiriu. Ela não precisa adquirir 100%, porque não é fixo, não são estágios, não são degraus fixos. Mas, de fato, são ondas sobrepostas. A criança vai refinando a sua compreensão sobre a numeracia e, a partir desse refinamento, ela integra estratégias e conceitos mais abstratos, mais flexíveis. E não deixa de usar totalmente os conceitos e estratégias anteriores. Então, como eu disse, são 6 níveis, cada um representa um conceito. De uma forma resumida, nós temos outros vídeos aqui em nosso canal explicando em detalhes o modelo. A trajetória da aprendizagem da numeracia acontece mais ou menos assim. Então, a primeira coisa que as crianças aprendem é a contar. Mas é a contar sem um significado quantitativo ainda por trás. É a mera recitação da sequência dos números, como se fosse uma cantiga, uma canção. Então, as crianças falam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como se fosse de fato uma música. E, ao longo do nível, as crianças vão aprendendo a dar um nome de número para cada objeto, ou seja, estabelecer a correspondência 1 para 1. Com a recitação da sequência numérica e a correspondência 1 para 1, a criança, pouco a pouco, vai desenvolvendo a compreensão da quantidade 1, 2, 3 e 4, ou seja, pequenas quantidades ainda. E ao longo desse nível, então, ao final desse nível, a criança vai ser capaz de dizer os números, né, recitar os números, fazer a correspondência 1 para 1 e compreender essas quantidades pequenininhas até 4, utilizando também, né, a subdização, uma habilidade que tem uma base assim inata, né, que aparece bem cedo. A partir disso, no nível 2, as crianças adquirem a linha numérica ordinal, que é, os números eles não são apenas mais uma sequência, assim, como se fosse uma cantiga. Eles se tornam uma ordem, eles adquirem uma ordem fixa, né? Eles se tornam uma linha mental em termos de posição, em termos ordinais. Ou seja, a criança, ela internaliza que os números eles possuem posições e essa posição delimita qual é o maior e qual é o menor. Ou seja, uma criança do nível 2, ela compara números por qual vem antes e por qual vem depois. Né? Então, o 6 é maior que o 2 porque ele vem depois quando eu falo a ordem dos números. E por meio, né, dessa habilidade, dessa linha numérica mental ordinal, a criança passa, então, a resolver os primeiros problemas matemáticos por contagem, utilizando ali essa informação da posição dos números. Então, aqui as crianças contam todos os números, né, todos os objetos, desde o início. Elas são chamadas de contadoras. No nível 3, as crianças adquirem o conceito da cardinalidade, que é quando elas entendem que o número ele representa uma unidade composta, uma quantidade fixa de elementos. Ou seja, né, quando eu conto, o último numeral que eu falo é a cardinalidade do conjunto. É quanto aquele conjunto representa. A cardinalidade é fundamental porque é ali que, de fato, tem o significado referencial do número. O que o número representa no mundo. A partir disso aqui, a criança consegue, além de resolver problemas matemáticos por contagem, utilizar a contagem a partir de um número. Então, manter o primeiro número na mente e contar a partir do outro. Né? Ou seja, 4 mais 2. Eu posso guardar o 4 e contar 5, 6. Isso só é possível porque a criança entende o significado referencial do número.
No próximo nível, relações entre parte, parte e todo, a criança entende que além de uma unidade composta, os números eles também podem ser compostos e decompostos de formas flexíveis. Então, o 6, ele não é apenas 6 elementos. Ele é 4 mais 2, 3 mais 3. E assim, então, a criança tem uma noção mais flexível dos números. Ela adquire o conceito parte, parte, todo. Né? Que quando a gente tem duas partes, a gente soma para chegar num todo. E quando a gente tem o todo e uma das partes, a gente pode fazer uma subtração e encontrar outra parte. É aqui que a criança começa a adquirir o significado analítico dos números, que é, o número não é apenas uma quantidade, não tem apenas um significado referencial, mas o número ele tem relações entre si, né? Ele corresponde a relações num sistema numérico. E é aqui que a criança também vai entender a adição e a subtração como operações inversas, né? Que podem ser usadas de forma complementar. Afinal, isso é usado no esquema parte-parte-todo o tempo todo. Sem esse nível aqui do parte-parte-todo, as crianças não avançam na aritmética. O nível 5 corresponde à linha numérica de intervalos equidistantes, ou seja, quando a criança entende que aquela linha numérica que ela já entendeu que mostra a posição dos números, ela não é apenas em termos de posição, ela não é apenas ordinal, mas ela tem intervalos equidistantes, de forma que a distância entre o número e o seu sucessor é sempre de 1. Então, a distância, por exemplo, entre 7 e 9, né, e entre 2 e 4 é a mesma, porque eu estou vendo a distância entre dois números. A criança aqui, ela consegue utilizar a linha numérica para medir distâncias, como se fosse uma espécie de régua. E assim, os números eles se tornam independentes da contagem. A criança se torna mais flexível na resolução de problemas. Por último, o nível 6 é o nível de agrupamento de parcelas iguais, onde a criança, além de utilizar a linha numérica ordinal para medir distâncias, ela utiliza para compor diferentes parcelas de unidades iguais. Ou seja, o 6 pode ser dividido em 3 parcelas de 2 ou 2 parcelas de 3. Os números eles podem, assim, ser agrupados de forma flexível. Isso aqui é a base para o raciocínio multiplicativo, para a compreensão do valor posicional, da multiplicação e da divisão. Então, esse nível 6 é aquele pré-requisito para a criança conseguir entender a divisão e a multiplicação também. As crianças, então, para compreender os números, elas seguem essa trajetória e o programa Biblioteca Mágica utiliza dessa base teórica para, então, construir, né, a trajetória, o ensino da numeracia. O ensino da numeracia respeita esses níveis propostos pela Anne Marie Fritz e colaboradores. Bom, pessoal, quando a gente fala de numeracia, a gente já tem um modelo teórico muito bem estabelecido, como a Elisa explicou muito bem, como a gente viu, né, nesse slide anterior. Mas para a literacia, ainda não existe um modelo que é tão abrangente, que conecta a literacia como um todo com as coisas que a gente acredita também. Então, nós mesmo propomos uma trajetória própria de aquisição da literacia, que vai se fundamentar em diferentes modelos clássicos, então, como o de Fritz, o modelo da Eyre também, que são mais focados na alfabetização, na decodificação em si. A gente também, a gente pegou de base também o modelo da corda trançada, da Scarborough. Então, a gente pegou esses modelos que são mais clássicos e propomos a nossa própria trajetória da aprendizagem da literacia a gente trouxe aqui também um novo elemento que é essencial, fundamental, que é a base de toda a nossa proposta, que é o papel das narrativas como o eixo organizador. Então, o que vocês estão vendo nesse slide é a representação dessa nossa proposta. Então, ela vai mostrar que a leitura não é algo como estágios rígidos, uma linha reta, mas é como se fosse 3 cordas que vão se entrelaçar ao longo do tempo. Então, a gente pega o modelo da corda trançada de 2 cordas da Scarborough e adiciona também mais uma corda que a gente acredita que é essencial, que é o que vai trazer o papel das narrativas. Então, aqui, nesse modelo, a nossa primeira corda, a corda em azul, é a corda da decodificação. Então, a decodificação vai começar bem cedo, com a literacia emergente, então a familiarização dos códigos, ela vai ganhando força nessa fase mais pré-alfabética e depois na alfabetização inicial também. Então, quando a criança domina o princípio alfabético e aprende a decodificar palavras.
A gente tem também uma segunda corda, que é essa em vermelho, que é a corda da linguagem oral. Então, a linguagem oral vai sustentar também todo o processo desde o início, porque o vocabulário, consciência fonológica, sintaxe, a capacidade de compreender a linguagem, produzir palavras orais, são a base também para a criança avançar na leitura. Então, a linguagem oral também é extremamente importante quando a gente está falando de leitura. E, por fim, a nossa corda verde, que é a corda das habilidades narrativas. Então, essa é a grande novidade do nosso modelo, que ao invés de ficar em segundo plano, como modelos anteriores, que muitas vezes nem falavam sobre isso, aqui a narrativa ela vai ser mais vista como o nosso eixo que estrutura todo o processo de leitura. Então, desde muito cedo, é pela narrativa que a criança vai organizar o pensamento, que vai ampliar o vocabulário, que vai aprender a conectar ideias. Então, nas fases mais avançadas, essa mesma narrativa anterior que vai permitir com que a gente interprete textos que são mais complexos, produza textos, analise de uma forma mais crítica as informações e produza conhecimento no geral também. Então, quando essas 3 cordas vão se entrelaçando, o resultado é a leitura. Então, uma leitura que é mais fluente, que vai integrar a decodificação, a linguagem e esse papel central do nosso pensamento narrativo. Então, é uma visão espiral que vai permitir com que a gente compreenda melhor também como é que esse desenvolvimento da leitura acontece. Aqui a gente não propõe só esse modelo das 3 cordas também, mas a gente propõe, como na numeracia, um modelo de 6 fases dos estágios da leitura. Então, a gente propõe como se fosse em espiral também. A criança passa por um e vai indo para o próximo, um currículo hierarquizado também. A primeira fase que a gente propõe é a fase da literacia emergente. Então, a criança ela ainda não compreende o princípio alfabético, mas ela já demonstra um interesse por livros, por histórias, então ela conhece alguns logotipos, pode fingir que está imitando a escrita, por exemplo. Então, é um contato inicial com essa linguagem oral também, com as narrativas orais, que vai estruturar esse pensamento inicial da criança. A segunda fase que a gente propõe é a pré-alfabética, que é até mais ou menos uns 5 aninhos, de 3 a 5 anos. Então, é quando vai aparecer a consciência fonológica inicial. Então, a criança vai começar a perceber rimas, sílabas, os sons das palavras, reconhece algumas letrinhas. Então, é como se fosse ela estivesse adquirindo os pré-requisitos para a alfabetização. Então, esse processo bem inicial. Ela não domina ainda a correspondência entre letras e sons, mas ela já dá os primeiros passinhos ali para conseguir compreender esse princípio alfabético. A próxima fase que a gente propõe é a alfabética inicial, de 5 a 7 anos, então é onde acontece a grande virada, né, da decodificação. A criança ela vai aprender a decodificar a palavra, vai dominar essa correspondência de grafema e fonema, vai começar a ler frases mais simples, mas ainda de uma forma mais hesitante, mas vai ler frases. E a gente propõe que o ensino pelo método fônico é o decisivo, né, porque a criança precisa fazer essa correspondência de grafema e fonema, para ter uma melhor compreensão posterior. E aqui as narrativas também vão dar mais sentido a essa leitura, então a criança começa a conectar o que ela já sabe. Depois vem a fase de fluência, dos 7 aos 10 aninhos, então a leitura deixa de ser mais hesitante, mais segmentada, passa a ser mais automática, né, automatizada. Então a criança vai ler com mais velocidade, de uma forma mais precisa, com mais entonação. Então, com essa leitura automatizada, com essa decodificação, vai cobrando um recurso cognitivo para a compreensão. Então, ela começa a usar inferência, vai ampliar o vocabulário, vai começar a reconhecer os padrões ortográficos da nossa língua também. E aqui, a narrativa, como sempre, tem um papel muito importante, porque ela ajuda a organizar os eventos, os personagens, essa estrutura de todos os textos, né, para a gente ter uma melhor compreensão depois. Depois vem as fases mais críticas, assim, mais reflexivas. Então, tem a fase de interpretação analítica de 10 a 16 anos. Nesse ponto, a decodificação já está bem consolidada, então a leitura passa a ser usada para a gente aprender, para comparar texto, para a gente analisar argumentos. Então, o leitor ele vai começar a desenvolver um pensamento mais analítico mesmo, mais crítico. Ele vai identificar diferentes perspectivas, diferentes vieses, fazer diferentes interpretações sobre o mesmo texto.
E aqui a narrativa a gente já tem uma base narrativa muito grande, que vai facilitar muito a compreensão desses textos que são mais complexos. A gente vai compreender a estrutura narrativa. Por fim, a última fase vai ser relacionada à leitura mais avançada e à produção de conhecimento, então, a partir dos 16 anos. Aqui a leitura é muito mais estratégica, então a gente utiliza textos acadêmicos, científicos, filosóficos, não só para nossa compreensão também, mas para a gente produzir conhecimento, para a gente escrever, para a gente argumentar, para a gente aprender a sustentar nossas próprias hipóteses por meio da escrita, né? Então, todo esse modelo vai mostrar que a leitura também não é um processo linear. A gente propõe esse modelo como se fosse uma espiral, como se fosse bem parecido com a numeracia também, de ondas sobrepostas. Então, a criança vai aprendendo, ela adquire um nível, depois passa para o próximo. Ela não abandona o que ela já aprendeu, mas também ela vai consolidando cada vez mais essas competências anteriores. Em todas as fases, nosso diferencial também é utilizar sempre a narrativa. A narrativa é o fio que conduz todo o processo de leitura. Então, até do momento inicial da aprendizagem da leitura até o momento posterior de compreensão e de produção também. Então, ela que vai trazer sentido para a aprendizagem. E agora a gente vai só começar falando um pouquinho da arquitetura da Biblioteca Mágica. Só quero mostrar para vocês também, dar um spoiler da semana que vem, como que a gente organizou todo esse material. Agora a gente já falou bastante da nossa proposta teórica, mas aqui vou dar tipo um disclaimer do que é a Biblioteca Mágica, dos nossos materiais. Os nossos materiais são divididos em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o módulo de intervenção. Então, ao todo, são 26 módulos. Cada módulo vai ter o seu objetivo de aprendizagem. E cada um desses módulos é apresentado dentro de um contexto narrativo. Então, são 26 contextos narrativos, 26 objetivos de aprendizagem. E cada um desses 26 módulos podem ter até 4 variações para as crianças que têm maiores dificuldades para elas trabalharem nesse mesmo objetivo por um maior tempo. Então, tem criança que pode avançar mais rápido, mas criança que não conseguiu compreender ainda aquele objetivo, ela pode perdurar, né, por essa sessão por até um mês, 4 semanas. Então, cada história, cada contexto, igual eu falei, são 26 módulos de aprendizagem. Então, cada história a gente trabalha tanto numeracia quanto literacia de uma forma integrada. Então, são 26 histórias que trabalham numeracia e literacia. O nosso segundo material é o livro de atividades. Então, esse livro de atividades é um material que vai garantir a prática diária dessas crianças, desses objetivos de cada módulo. Então, a gente tem a sessão durante um dia da semana, mas nos outros dias é muito importante que a criança pratique, para ela ter sempre um pouquinho de contato com aquele material. Isso é extremamente importante, por exemplo, para a alfabetização, que a criança precisa ter um pouquinho de contato com aquele conteúdo todos os dias. Então, a gente tem também esse livro de atividades, que tem cerca de 2 a 3 atividades diárias para a criança praticar quando não for o dia de sessão. Então, a gente tem atividades para 5 dias. Então, a criança vai praticar aquele conteúdo por toda a semana. E aqui os pais, os professores, os acompanhantes terapêuticos têm um papel muito importante. Então, eles que vão ensinar essa atividade para a criança, vai apoiar, né, a execução dessas atividades pela criança. Por fim, a gente tem o manual. Então, o manual vai trazer essa introdução teórica sobre a numeracia, sobre a literacia, mas, para além disso, ele vai dar um passo a passo sobre como que a gente aplica cada um desses módulos de intervenção, como que é a aplicação, né, dessas sessões, dessas atividades. Então, tem a explicação do módulo de intervenção, mas também tem a explicação de como que vai fazer o livro de atividades, como é que auxilia a criança durante essas atividades diárias. Então, o manual é como se fosse um guia para esse processo, para ser conduzido, para ser um material que seja conduzido de uma forma clara, de uma forma estruturada.
Então, são esses 3 materiais que a Biblioteca Mágica é composta. E aí, vocês acham que a gente para por aqui? Ou continua mais um pouquinho, Vitor? Eu acho que nós podemos parar por aqui. E aí, semana que vem, a gente continua, tá? Isso, pessoal. Então, não percam semana que vem, que a gente vai trazer a nossa contextualização da Biblioteca Mágica, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que é o início, assim, das nossas histórias. A gente vai mostrar qual que é o nosso acervo de histórias, a gente vai mostrar nossa didática, então, nossos componentes didáticos, a gente vai explicar um pouquinho também, e vai mostrar nosso currículo. Então, semana que vem também vai estar bem legal. Então, pessoal, vou fazer uns comentários rapidinhos, né? A Biblioteca Mágica é assunto, né, do mestrado da Elisa na numeracia e da Lia na literacia. Elas estão construindo esses materiais, né, revisando a literatura, consolidando a base teórica do currículo e a base didática em função das narrativas, né? E a ideia é de que isso depois venha a ser pesquisado empiricamente, né? A eficácia, primeiro, né, a validade social e depois a eficácia, né, dessa abordagem, que tem vários aspectos originais, né? Hoje a gente viu principalmente, né, que é a questão da base teórica do currículo, a hierarquização do currículo, que é uma coisa completamente diferente do que é proposto pela BNCC, que não aceita a hierarquia, mas que a gente considera que é uma coisa impossível, né? Que você vá ensinar sem considerar, vamos dizer assim, uma sequência natural de desenvolvimento, de aquisição de uma habilidade. O outro aspecto original é a questão das histórias, né? A ideia de que a gramática narrativa é uma estrutura cognitiva poderosa que influencia tanto a aprendizagem da literacia quanto da numeracia. E por trás disso tem também uma questão pedagógica importante, né? Que é o papel da cultura, né, da aquisição, da transmissão de conhecimento na aprendizagem, né, se fala muito hoje em dia sobre pedagogia baseada em evidências, né? Eu não acredito em pedagogia baseada em evidências. Pedagogia é uma arte, né? Ela pode ser informada por evidências, mas ela depende muito do professor ter que ensinar e querer ensinar. E um aspecto importante é a transmissão do conhecimento cultural acumulado. Se a criança não aprender na escola, ela vai aprender onde, né? E a gente sabe que tanto a resolução de problemas aritméticos, a matematização da realidade, quanto a compreensão leitora, dependem fundamentalmente do vocabulário, ou seja, do conhecimento de mundo e da lógica, né, que é transmitida pela gramática narrativa, que é a lógica mais básica do pensamento que antecede, né, a lógica silogística formal. Tá? Então, hoje a gente viu os modelos teóricos subjacentes, tá? Semana que vem a gente vai ver com mais detalhe, então, a didática, o currículo, né, e as atividades, tá? Não percam. Boa noite, gente. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite a todos, todas, todes, todos, todes. Tem mais algum? Todos? Não. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Biblioteca Mágica, segunda-feira, 19 horas, sempre é horário de conhecer a mágica da biblioteca. As bruxas pegam suas vassouras, saem em revoada, vão na biblioteca, traz de receitas para suas poções. E hoje tem 2 bruxas à solta aí,
a Elissa Braz Cota Fernandes e a Lia Constantino Criscolo, e elas vão dar continuidade à apresentação sobre o programa Biblioteca Mágica, que é um programa de intervenção para literacia, numeracia, funções executivas, teoria da mente, só não cura unha encravada. Nem calvície. Se curasse, eu já tinha feito. Né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos. Então, pessoal, boa noite. Na semana passada, nós vimos a nossa fundamentação teórica, então nós vimos a questão da gramática narrativa, autoinstrução, resolução de problemas sociais. A gente viu também a trajetória da aquisição do conceito de número, né, da numeracia, falamos um pouquinho também da trajetória da literacia, e começamos a falar sobre o nosso programa. Então, sobre a arquitetura da Biblioteca Mágica, do nosso esqueleto, assim, sobre os 3 componentes que compõem a nossa intervenção, né? O programa Biblioteca Mágica. Então, a gente falou sobre os módulos de intervenção, os livros de atividade e do manual também. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre a nossa contextualização. Então, a nossa estratégia, assim, a nossa intervenção, ela é toda baseada, ela é toda focada, ela tem um contexto narrativo. Então, são 4 personagens que são amigos, colegas, e esses personagens, eles entram na história. Então, a partir da história, né, são histórias famosas da nossa cultura. Depois eu vou mostrar para vocês o nosso acervo de histórias. Mas esses personagens, nossos 4 personagens principais, interagem com os personagens das outras histórias para resolver enigmas, resolver problemas dentro da história. Problemas sobre números e problemas sobre letras. Então, vou mostrar aqui qual que é o nosso contexto narrativo, quem são esses personagens. Então, era uma vez 4 amigos que viviam na mesma vizinhança. Tem o Felipe, cada um dos personagens tem sua própria personalidade, isso é muito legal, né, para a história. Então, o Felipe, ele não pensa antes de fazer as coisas, ele tem dificuldade com os números, mas ele está sempre pronto para qualquer aventura, e ele é muito corajoso. Nós temos a Marina, que ela pensa muito antes de fazer as coisas, às vezes ela pensa tanto que não faz nada. Ela é muito inteligente e sabe tudo sobre letras e números. Tem também a Júlia é muito criativa e faz desenhos incríveis. Ela não vai muito bem na escola, tem dificuldade com as letras e com os números, mas ela sempre consegue criar algo incrível, então ela é muito criativa. Nós temos o Cauã também, que ele adora conversar com qualquer pessoa que vê. Ele é um líder e consegue reunir todos para brincar. Mas, às vezes, ele só vê o lado ruim das coisas. Esses 4 amigos sempre se encontram na praça da cidade para brincarem juntos. A brincadeira preferida da turma é fingir que são detetives explorando a praça e descobrindo coisas novas. Um dia, enquanto brincavam de pega-pega, Felipe teve uma ideia. Vamos brincar na biblioteca, nunca fomos lá. Lá viram um livro diferente dos outros. Ele estava muito brilhante. Marina leu Alice no País das Maravilhas. Quando abriram o livro, algo incrível aconteceu. Um vento forte começou a soprar e os 4 amigos foram puxados para dentro do livro. Onde estamos? No País das Maravilhas. Então, esse é o nosso contexto, acontece dessa forma. Esses 4 personagens com personalidade própria vão entrar em cada uma dessas histórias, né? Eles vão brincar na biblioteca, e aí eles vão ver um livro brilhante, vão entrar dentro da história e participar dentro da história. Então, esse é o nosso acervo de histórias. Nós fazemos histórias também de A a Z, por conta do princípio alfabético também, né? Do alfabeto. Então, são histórias que vão de A a Z. A nossa primeira história é da Alice no País das Maravilhas. Depois a gente vai para o folclore, Boitatá. A gente tem a história de Cachinhos Dourados. Na letra D, a gente vai contar a história do D'Artagnan e os 3 Mosqueteiros. Letra E vai ser da Emília e do Sítio do Pica-Pau Amarelo. F, o Flautista de Hamelin. Na letra G, nós vamos ter a história do Gulliver, o Viajante. H, a história do Hércules.
I, a história da Yara. J, João e o pé de feijão. K, a cobra, ela é a cobra do Mowgli, para quem não conhece, então tem também o contexto do Mowgli. L, Lancelot. M, a mula sem cabeça. N, negrinho do pastoreio. O, a história do Orfeu. P, do Peter Pan. Q, do Quasimodo, do Corcunda de Notre Dame. R, a história da Rapunzel. S, a história do Sinbad, o Marujo. T, a história do Teseu. U, a história do Ulisses. V, a história do Valentim, o alfaiate valente. W, do Oglebug e o Mágico de Oz, então o contexto do Mágico de Oz. O Oglebug, ele é um besourinho que tem na história. O X, da Sherazade, né, a nossa primeira, ela é a capitã das histórias, né, que começou nela, que contava uma história a cada dia para não morrer. O Y do Yorick, então é do príncipe Hamlet. E o Z, Zhao Yavi Simu. Então esse é o nosso acervo de histórias. E ele é bem completo, assim. Então tem histórias do folclore, da nossa cultura mesmo, histórias famosas, porque o nosso programa também foca muito nessa questão da enculturação, né? Passar a cultura para as crianças também. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre a didática da Biblioteca Mágica. Então, nosso primeiro ponto, primeira questão que nós vamos discutir, aí pode passar, é sobre a narrativização. Então, a gente vai falar sobre as nossas estratégias didáticas. E a narrativização, ela é importante para a gente entender um pouquinho por que as narrativas são tão importantes no ensino. Então, desde sempre, o ser humano, ele aprende por meio de histórias. Então, as narrativas, as brincadeiras, elas são universais, elas fazem parte da nossa espécie desde muito antes da escrita, e elas também representam uma forma que é natural, de organizar, da gente transmitir o nosso conhecimento. Então, não é como se fosse uma modinha assim, pedagógica das professoras fazerem tudo por meio de histórias. É realmente um recurso ligado à nossa evolução e à forma como o nosso cérebro funciona. Então, na infância, quando a gente é criança, contar história também não é algo relacionado apenas à diversão, é realmente muito divertido. Mas as histórias, ela tem um papel cognitivo maior, assim, que é mais importante. Então, ao ouvir uma narrativa, a criança ela vai organizar os acontecimentos em início, em meio, no fim, vai aprender a prever o que pode acontecer, vai exercitar a memória, também essa estrutura do pensamento narrativo. E esse processo é tão importante que até a nossa identidade pessoal depende dele. Então, as histórias, assim, são realmente muito importantes, as narrativas. Envolve a questão dessa memória autobiográfica, que é a capacidade nossa de contar a própria história de vida. Então, ela vai se desenvolver a partir da escuta, assim, da produção de narrativas em casa, na escola. Então, ouvir histórias também vai ajudar a criança a construir quem ela é, né, por dentro. E as pesquisas nessa área de narrativização, elas vão mostrar que esse impacto também vai muito além só da leitura de histórias. Então, as crianças que são expostas às narrativas desde cedo têm melhor vocabulário, vai desenvolver mais habilidades socioemocionais, como empatia, teoria da mente, vai apresentar ganhos em outras áreas também, como matemática. Então, a narrativa, ela vai ativar a nossa imaginação, vai criar vínculos, vai conectar diferentes funções cognitivas. A gente tem uma meta-análise também que vai mostrar para a gente que as pessoas, elas aprendem, elas memorizam melhor com narrativas do que contextos que são puramente expositivos. Então, não significa que tudo deva ser história, obviamente, mas que elementos narrativos, eles facilitam a aprendizagem. E na prática, a gente tem 4 recursos principais: a dramatização, a emocionalização, personalização e ficcionalização. A dramatização, ela vai organizar os eventos em um enredo, assim, com um problema. Então, tentativa de solução, desfecho, isso vai gerar expectativa, vai prender a atenção das pessoas. Nós temos também a emocionalização, que as histórias despertam uma emoção, né, no leitor, no ouvinte. Então, emoção positiva, emoções
sempre vai motivar mais a gente vai direcionar a nossa atenção no que nos gera uma emoção. Tem a personalização, que então inserir personagens na nossa explicação vai facilitar a identificação, o engajamento, porque a criança vai se colocar no lugar daquelas pessoas, então fica mais fácil, fica mais tangível. Tem a ficcionalização também, porque misturar o real e o imaginário dá sentido àquilo que a gente está escutando, né? Então torna tudo mais envolvente, a gente fica mais engajado quando a gente mistura real e imaginário. Só que tem um cuidado muito importante também para a gente utilizar as histórias, como eu falei. Não é que tudo tem que ser história. Se a história não estiver alinhada ao conteúdo, ela pode competir com o que a gente quer ensinar. Então, o cérebro ele tem recurso, assim, ele tem recurso de atenção que é mais limitado. Então, se a criança fica presa só na história, ela pode não aprender o conceito por trás que a gente quer desenvolver. Mas também, se a gente só aplica conceito, fica algo expositivo demais. Então, fica muito difícil da criança compreender, né? Dela manter a atenção naquilo também. O segredo é sempre ter um equilíbrio. Então, a narrativa e o conteúdo, elas precisam ter, assim, um peso similar para que a aprendizagem se torne mais envolvente. Assim. Então, usar a narrativa como uma estratégia didática não vai ser só algo lúdico, para deixar tudo mais agradável, para engajar mais, mas também vai tornar o ensino mais eficaz, melhor para a criança, assim, ela vai compreender melhor, porque elas vão organizar o pensamento, como eu falei, elas motivam, então elas vão engajar, então elas criam condições, assim, para a criança realmente aprender. Dando continuidade às nossas estratégias didáticas, nós também utilizamos como estratégia de instrução, né, de ensino, duas subestratégias, que são aprendizagem sem erro e aprendizagem por feedback. Essas duas estratégias, elas são baseadas na instrução, ou seja, no ensino explícito, na transmissão do conhecimento. Isso é uma das abordagens de ensino, né? As outras são métodos mais socioconstrutivistas, que é, por exemplo, a imitação, a colaboração, a aprendizagem por descoberta, né? Onde a criança ela tem que interagir com o meio, interagir com os pares e descobrir sozinho. Nós sabemos que esses métodos socioconstrutivistas têm sua importância, sua relevância, mas para transmitir conhecimento, né, para que a criança realmente aprenda na escola, nós não podemos abandonar, nós não podemos prescindir da instrução explícita, do ensino explícito. E por isso nós priorizamos estratégias didáticas instrucionais baseadas no ensino explícito, que são a aprendizagem sem erro e a aprendizagem por feedback. Vou explicar como são as duas estratégias e como nós incorporamos ela no nosso programa Biblioteca Mágica. Então, a aprendizagem sem erro, ela consiste numa estratégia baseada na instrução que envolve adequar o nível de dificuldade à capacidade da criança ou do aprendiz. Então, nesse método de ensino, a criança, ela não vai errar, ela não tem a possibilidade de errar, porque você vai conduzi-la ao acerto. Você vai ajustar a dificuldade da tarefa e você vai dar o suporte para que ela consiga acertar. Por isso que chama aprendizagem sem erro, né? Você conduz a criança ao acerto. Não há possibilidade de falha nesse tipo de atividade. Como que a gente faz isso? Bom, a gente divide a tarefa, uma tarefa maior, em etapas pequenas, para que a criança consiga resolver com mais facilidade. A gente utiliza uma diversidade de pistas e orientações para que a criança consiga responder. Então, a gente começa com pistas mais simples para ver se a criança responde e, se necessário, nós damos pistas mais diretivas, né, pistas mais complexas para que a criança consiga alcançar a resposta. A gente dá um feedback imediato, né? Então a criança é conduzida ao acerto ali, você reforça o que ela aprendeu, mesmo que tenha sido com suporte, e você vai aumentando esse nível de dificuldade aos poucos. Então, nessa representação visual aqui, como se fosse um salto, né, sobre essa vara, sobre esse obstáculo, você diminui um pouquinho o sarrafo, né? Você diminui o nível de dificuldade para que a criança consiga atingir, né, consiga acertar com um esforço médio, né, um pequeno esforço. Na medida que a criança evolui e adquire confiança na sua própria capacidade de aprender, você vai aumentando o nível aos poucos. Então, não é de forma nenhuma subestimar a criança. Na verdade, é ajustar o nível de dificuldade
e ir aumentando aos poucos, para que ela tenha o gostinho ali de acertar, de aprender, de conseguir realizar uma tarefa. Além da aprendizagem sem erro, nós também utilizamos a aprendizagem por feedback. Na aprendizagem por feedback, não há essa necessidade assim de impedir falhas. Na verdade, você dá uma instrução explícita, você informa a criança sobre o desempenho e você observa. Se a criança acertar, você dá um reforço, né, um elogio e uma nova tentativa. Se a criança errar, você faz uma correção, né, de uma forma positiva, assim, você instrui ela como chegar na resposta correta. E depois passa para a nova tentativa. Então, na aprendizagem por feedback, a aprendizagem é bem adaptativa, né? Ela é adequada ali ao que a criança consegue no momento. Então, se a aprendizagem sem erro é diminuir um pouco o sarrafo, né? Abaixar um pouco essa vara para que a criança consiga saltar, no feedback é dar instrução para que ela consiga saltar, né? E assim você vai ajustando ali a progressão das atividades. E assim, essas duas estratégias são bastante efetivas. Há pesquisas assim que mostram que as duas funcionam muito bem, né? São úteis para ensinar todo tipo de criança, mas também crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. O que a gente faz é utilizar em diferentes contextos. Então, por exemplo, no momento em que a criança está começando, né, uma intervenção, talvez ela precise mais de uma aprendizagem sem erro, para ela construir confiança, né, para reduzir os níveis de ansiedade, né, para dar ali uma base para que ela tenha uma relação colaborativa, para que ela aprenda. Na medida que a criança se acostuma com a intervenção e com o ensino, a aprendizagem por feedback pode ser mais utilizada. Mas, da mesma forma, na introdução de um novo conceito, de um conceito que a criança ainda não teve contato, a aprendizagem sem erro é uma boa oportunidade. Na medida que apenas uma revisão, a aprendizagem por feedback pode ser utilizada. Então, uma não anula a outra. Elas podem ser usadas em conjunto, porque ambas são muito efetivas. E no programa Biblioteca Mágica, nós colocamos em prática essas estratégias. Então, primeiro, nós vemos o nível que a criança está. E a gente começa com um conteúdo que ela consiga alcançar, que ela consiga entender com um pequeno suporte. Né? Então, a gente dá um passinho para trás, a gente trabalha um conteúdo que ela já sabe um pouco. Né? Então, aqui a gente diminui o sarrafo para que ela consiga entender, consiga aprender. E na medida, né, que ela vai progredindo, a gente vai chegando onde ela precisa chegar, vai orientando mais por feedback. E ao mesmo tempo, né, diante de novos conteúdos que nunca foram apresentados, nós utilizamos uma abordagem mais de aprendizagem sem erro, com muitas pistas e orientações. E na medida que estamos fazendo revisões, que estamos retomando, usamos mais a aprendizagem por feedback, com maior nível ali de adaptação, né, de correção e uma nova tentativa. Além dessas duas estratégias instrucionais, nós também utilizamos um modelo de prática deliberada. O modelo de prática deliberada, ele envolve praticar os conteúdos, mas não de uma forma mecânica, de uma forma estratégica e conceitual, assim, de forma que a criança consiga, de fato, colocar novos conhecimentos encaixados em conhecimentos anteriores. A prática deliberada, ela envolve uma série, assim, de componentes que fazem com que ela seja muito útil. Então, ela envolve essa repetição, essa prática, essa revisão, monitoramento, mas ela é mais complexa que isso. A prática deliberada envolve objetivos específicos e claros de ensino, um relacionamento significativo com o mentor. Não há como a criança realmente aprender de forma estratégica, né, e acumular conhecimento sem que ela tenha um vínculo com aquela pessoa que está ensinando. Tarefas personalizadas, né, de acordo com a dificuldade ali, de acordo com o nível da criança. Feedback imediato e específico, né, então a criança ali sabe o que ela está acertando, o que ela está errando, para onde ela está indo. A repetição intencional dos conteúdos, né, a revisão é muito importante, a prática é muito importante, não só a prática mecânica, mas uma prática que faça sentido, né, uma prática ali alinhada à construção do conhecimento da criança. A reflexão e metacognição, ou seja, a criança conseguir colocar em próprias palavras o que ela está aprendendo, como que ela chegou ao resultado, quais foram as estratégias que ela utilizou. E, por último, a promoção de uma motivação intrínseca. Quando a prática deliberada ela é significativa, né, ela envolve um relacionamento com o mentor significativo,
ela é adaptada à criança, o objetivo é que a criança desenvolva essa motivação intrínseca. Ela se motive pelo próprio ato de aprender e de ver os frutos ali do seu trabalho, né, do seu esforço, dos resultados ali do seu estudo, da sua aprendizagem. Então, a prática deliberada é um contexto complexo, né, que envolve ali uma série de etapas, mas que envolve isso, assim, que a criança realmente revise, monitore sua aprendizagem e aprenda, né, e consiga colocar nas próprias palavras. E o objetivo de tudo isso é que ela tenha uma motivação intrínseca, né, que ela tenha o gostinho, né, de aprender, o prazer, assim, de saber que está aprendendo, que está consolidando novos conhecimentos. No programa Biblioteca Mágica, a gente também se esforça por fazer um modelo de prática deliberada. Então, a gente presta uma atenção especial nos objetivos de aprendizagem, no relacionamento com a criança, na personalização. E como uma estratégia fundamental, nós temos os livros de atividades, onde a gente coloca exercícios para serem praticados durante toda a semana, sobre os conteúdos aprendidos ali nas sessões de intervenção. Então, a criança tem oportunidade de prática, e não prática mecânica, prática significativa. Então, com brincadeiras, com movimentação do corpo, com jogos, né, de uma forma ali que seja intencional, assim, que seja produtivo, significativo. E, ao mesmo tempo, os exercícios não são apenas dos conteúdos daquela semana, mas revisam, né, e ampliam conteúdos anteriores também, para que a criança possa fazer essa revisão cumulativa, para que a criança possa retomar e construir novos conhecimentos sobre os conhecimentos anteriores. E, claro, né, todas as tarefas envolvem um componente de reflexão e metacognição, de explicar as estratégias, de explicar o que ela aprendeu, colocar em palavras a sua própria aprendizagem. Então, a Biblioteca Mágica se esforça por promover ali a prática deliberada, porque é isso que promove a aprendizagem significativa. E agora, então, nós vamos falar um pouco do nosso currículo. Então, como que a gente organiza, assim, esses conteúdos, esses objetivos de aprendizagem? Antes de falar dos conteúdos propriamente ditos, daquilo que é ensinado, é importante a gente entender, assim, que, primeiro, para a gente construir um conteúdo, isso envolve uma avaliação, né? Envolve entender o que a criança já sabe e o que a criança ainda precisa aprender. Para isso, a gente tem duas abordagens. Uma abordagem é uma avaliação cumulativa, ou seja, uma avaliação que compara a criança com os pares da mesma idade, do mesmo ano escolar, com os pares no geral. Essa avaliação cumulativa permite posicionar a criança em uma distribuição, né? Então, a criança está dentro da média, está abaixo da média, está acima da média. E um currículo que é baseado em uma avaliação cumulativa, ele é mais geral, como se fosse o currículo da escola, né? Ele está ali posto e não é adaptável para a criança. Ele tem ali conteúdos gerais que precisam ser aprendidos pelos pais. Ou seja, a avaliação cumulativa posiciona a criança, né? Mostra se ela está inferior na média ou superior à média, e permite fazer um currículo mais geral. Mas, em contrapartida, nós temos também a alternativa de fazer uma avaliação formativa. Uma avaliação formativa não considera a criança em relação aos pares especificamente, mas quer comparar a criança com ela mesma ou com os conceitos, as aprendizagens que ela já tem. Ou seja, numa avaliação formativa, você entende o que a criança já domina e o que ela ainda não domina, e quais que são os próximos passos para ela aprender. Então, o objetivo não é mais posicioná-la ali numa distribuição. É, na verdade, entender o que ela precisa agora. Currículos que se baseiam nas avaliações formativas, eles buscam ser personalizados para a criança, né? Então, eles buscam ali organizar os conceitos e ensinar para a criança exatamente o conceito que ela precisa aprender naquele momento. Então, ambas as formas de avaliação e de construção de currículo são importantes e têm sua relevância. O ideal é que a gente consiga fazer, né, um pouco dos dois. A gente entender como a criança se posiciona em relação aos pares, mas também promover um currículo personalizado para ela, de acordo com os conceitos e habilidades que ela precisa aprender. A importância disso, né, é que quando a gente respeita essa hierarquia, quando a gente consegue ensinar o que a criança precisa aprender, a aprendizagem é mais significativa. Aqui a gente tem, né, duas figuras
Em uma das figuras, os blocos são colocados em uma ordem qualquer e por isso eles não se encaixam. Em outra figura, os blocos são colocados em uma ordem que faz sentido, na ordem correta, numa ordem hierárquica, e os blocos se encaixam perfeitamente, promovendo uma aprendizagem significativa. Então, quando o currículo ele não se preocupa com a ordem, né, ele não considera os conceitos e habilidades que devem ser construídos primeiramente e posteriormente, o que acontece é que a aprendizagem ela acontece em blocos que não se conectam, então que não são integrados, não fazem sentido, né, não permitem generalização. Mas quando o currículo é ensinado na ordem adequada, né, com os conceitos fundamentais primeiro e os mais complexos posteriormente, os blocos se encaixam e a criança consegue de fato aprender. E essa hierarquia, né, tá lá na nossa fundamentação teórica. Nós temos já pesquisas que mostram que a matemática, né, a aprendizagem da numeracia, ela segue uma trajetória de conceitos. E a literacia também, nós podemos pensar numa trajetória. E quando a gente respeita essa trajetória, a aprendizagem da criança é significativa. Ela consegue, de fato, entender e generalizar. Então, no Biblioteca Mágica, a gente utiliza, né, tanto avaliações cumulativas quanto formativas, né, mas busca construir um conteúdo personalizado e hierárquico, né, com base ali nas trajetórias de desenvolvimento da numeracia e da literacia. Aqui, nós colocamos o currículo propriamente dito. Então, o currículo de numeracia, ele é embasado no modelo de trajetória do desenvolvimento do conceito de número, da Anne Marie Fritz, que nós apresentamos na fundamentação teórica. E ele é dividido, então, em 26 módulos de intervenção, que podem ser mapeados de acordo com os níveis do modelo. Então, primeiro, né, são os níveis inferiores e depois os níveis posteriores. Também há uma divisão, assim, em termos de quantidade de módulos que trabalham o mesmo nível. Então, por exemplo, dos módulos de 1 a 7, é consolidado habilidades correspondentes ao nível 1 do modelo de trajetória. Do módulo 8 até o módulo 13, o foco vai no nível 2 do modelo. Então, as habilidades são ali um pouco mais aprofundadas, né? Além de correspondência 1:1 e ordem fixa dos números, é trabalhada a questão ordinal, né? A questão de ordenação dos números, de qual é maior, qual é menor, e também de operações simples de adição, né, e subtração, baseadas na contagem física, né, de todos os elementos. Dos módulos 14 até o 19, o nível 3 é consolidado. Do módulo 19 até o módulo 23, o nível 4 é o foco, podendo também retomar níveis anteriores, né, e introduzir níveis posteriores. O nível 5 começa a ser introduzido no módulo 22 e vai até o 26. E o nível 6 é bastante aprofundado nos dois últimos módulos, 25 e 26. Então, vê assim que os módulos de intervenção, eles podem trabalhar mais de um nível simultaneamente, mas ele respeita essa trajetória. Então, há uma preocupação em consolidar os níveis anteriores, antes de introduzir os posteriores, e a aprendizagem é amarrada de forma que a criança utilize o que ela já sabe para aprender um novo conteúdo. Então, essa aprendizagem é totalmente organizada de uma forma condizente com as trajetórias de aprendizagem, respeitando, então, o nível ali de desenvolvimento da criança. Aqui tem um exemplo, né, de atividade. Essa é uma atividade de padrões, que também trabalha a questão da ordinalidade. Então, começa com objetos e depois trabalha com números, ou seja, uma habilidade de nível 2 do modelo de trajetória do desenvolvimento do conceito de número. E o contexto narrativo é a história da Yara, do folclore brasileiro. Então, diz que a Yara começou a observar alguns padrões no oceano. E explica que padrões são coisas que se repetem. É uma sequência organizada de elementos. Aqui, os personagens da história explicam os padrões. Então, veja, esse padrão está organizado pela cor dos peixes. Primeiro vem um peixe rosa, depois um peixe azul. O próximo é rosa, depois um azul. Em um outro padrão, o personagem da história explica que o padrão está organizado por tamanho. Então, primeiro uma tartaruga maior, depois uma menor, uma maior, uma menor, e assim sucessivamente. E aí, depois desse ensino explícito, a criança é convidada a praticar. Agora é sua vez. Descubra o padrão e diga qual é o próximo elemento. Então,
Então, nesse contexto, né, do fundo do mar, da Iara, do folclore brasileiro, a criança é convidada, então, a pensar sobre padrões de objetos e padrões de números. Então, assim, a Iara é uma sereia do rio, né, mas no contexto narrativo, ela está lá no rio com seus irmãos e ela decide fugir para o oceano. Então, por isso que essa atividade específica está no oceano, né, porque ela fugiu do rio. Mas depois ela volta para o seu ambiente natural. Só fazendo uma ressalva. Mas então, as estruturas das atividades são assim. Elas têm um objetivo de aprendizagem, há uma instrução explícita e a prática da criança, em um contexto lúdico, narrativo e significativo. Agora nós vamos falar sobre o currículo da literacia. Então, na literacia nós também seguimos a trajetória de aprendizagem da criança. Então, nós temos habilidades que são progressivas também, começa do mais básico até o mais avançado. Então, a gente começa com os pré-requisitos da alfabetização, ou seja, antes da criança começar a aprender a juntar letras, então, ela precisa aprender algumas habilidades fundamentais, como consciência fonológica, rima, discriminação de som, nomeação rápida é importante também. Então, esses primeiros módulos, de 1 a 9, vai trabalhar justamente isso. Vai garantir que a criança tenha uma base, assim, uma base mais sólida para ela conseguir avançar. E aí, na sequência, a gente já começa também mais com o princípio alfabético. Então, a criança vai fazer, vai unir, né, os sonzinhos que a gente já trabalhou. Então, ela vai aprender a manipular mais os fonemas, a entender como é que as palavras se formam. Então, esses é do módulo 10 a 17. A estrutura das palavras no geral. Então, aqui o nosso foco vai ser consolidar mais essa decodificação e manipular os fonemas. Depois, a gente vai para a fase da consolidação da leitura também. A gente trabalha regra ortográfica, acentuação. Cada vez mais a criança vai sendo incentivada a ler sozinha algumas frases, algumas palavras da própria história. Então, a gente consegue unir um pouquinho a fluência leitora, compreensão dos textos narrativos também, uma questão de vocabulário. E, por fim, a gente chega no nosso objetivo maior, que é a leitura em si. Então, a criança tem que ser capaz de ler sozinha as histórias. Esse vai aparecer nos últimos módulos, de 24 a 26. Então, a gente vai retirando aos poucos o suporte também que a gente dá à leitura da criança, a leitura autônoma dela, sozinha, das histórias. Então, a criança já vai ler a história completa nessas sessões finais. Então, a gente começa pelo básico, que é rima, discriminação de sons, a literação. A gente passa também no treino de fonemas, adição de fonemas, subtração de fonemas, síntese, análise. E a gente chega até a leitura independente também, a leitura autônoma da criança, para a gente praticar mais essa questão da fluência. Então, esse é o currículo da literacia. Eu coloquei aqui algumas atividades também, eu tirei do nosso contexto narrativo da Cachinhos Dourados, então da letra C. Aqui eu estou trabalhando com a criança o som, né? Qual o som começa t, t. Então, tem a letra também para ela fazer a associação do som, do que está escrito e da figura, para ela fazer o pareamento. A mesma coisa com b da letra B. E aqui embaixo eu coloquei também, ele é o urso, né, um dos pais lá da Cachinhos Dourado, que ela entra na casa dos ursos, e ele fala, preciso que vocês tragam para mim os alimentos das nossas hortas que começam com o mesmo som. Então aqui a gente trabalha mais a questão da literação, para a criança conseguir identificar quais palavras têm o mesmo som. Então aqui elas têm que identificar qual que começa com o som ba. Então, banana, essa última atividade aqui. Então, a gente trabalha a literação também, a gente trabalha a criança fazer essa associação do fonema, da imagem e da letra. Então, é isso. É uma sessão bem, bem inicial. Queria agradecer pela atenção. Esse é o programa Biblioteca Mágica. Para quem que o programa Biblioteca Mágica é indicado? O programa Biblioteca Mágica é indicado para tanto crianças na transição do ensino infantil para o ensino fundamental, quanto crianças do ensino fundamental que tenham dificuldade de aprendizagem.
Então, envolve, assim, crianças com diferentes diagnósticos, diferentes condições, mas que apresentam dificuldades nesses componentes que a gente ensina, na numeracia e na literacia. Quem que pode aplicar o programa Biblioteca Mágica? Ele pode ser aplicado pelos pais, por psicopedagogos, por psicólogo também, um trabalho mais clínico. Então, pode ser aplicado assim, tem uma ampla gama de profissionais que podem aplicar, mas vai desde os pais, com a instrução adequada, até os profissionais mesmo. Uhum. Legal. Eu queria fazer uns comentários que eu acho oportunos. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns para vocês, né, por terem desenvolvido esse programa, né, num tempo recorde, 1 ano e pouco, né, vocês conseguiram fazer e agora estão começando a trabalhar com a eficácia dele, né, terminando o mestrado, o projeto para o doutorado. Tá? Eu queria fazer alguns comentários. O primeiro deles é sobre neuro. Tá? Tem alguma coisa de neuro nesse programa de vocês aí? Então... É uma neurobiblioteca ou não? Depende do ponto de vista, assim. Ele é um portal neuropsicológico para numeracia e para literacia. Então, em um certo sentido, né, assim, trabalhar a numeracia, trabalhar a literacia, né, são coisas neuropsicológicas que envolvem isso. Mas a gente não fica preso em abordagens muito mecânicas, assim, que atualmente, né, qualquer coisa é neuro, né? Então, neuro, coloca neuro na frente e aí qualquer coisa é válida, né? A gente não se prende a essas estratégias mecânicas, né? Então, de treino de memória de trabalho, treino de processo executivo, a gente não faz esse tipo de coisa, mas a gente usa a neuropsicologia, né, no sentido de estimular mesmo a aprendizagem. Então, sim e não, depende do que você está entendendo como Eu acho que não, porque assim, esse programa ele até pode ser indicado para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, mas não tem nada a ver com córtex pré-frontal, o programa ele é todo baseado em conceitos e fatos, evidências da psicologia, né? Então, assim, não tem, por meu gosto, não tem, não precisa, né? Assim, não tem nenhum estudo de neuroimagem que tenha nenhum dado anatômico, né? Nenhum registro neurofisiológico, nenhum tipo de estimulação magnética transcraniana que tenha resultado alguma evidência, algum método que tenha... só boa e velha psicologia desprezada há décadas na pedagogia, né? Então, acho que esse é um ponto, né, que a gente gostaria... Eu, pessoalmente, acho muito importante, né? A outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, né, é sobre como é que esse programa Biblioteca Mágica resolve um problema muito sério que eu vejo, né, na clínica, que é o seguinte, tá? Frequentemente, a gente recebe relatórios neuropsicológicos citando leis de proteção aos direitos da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que a professora tem que fazer isso, aquilo, outro, e as professoras não fazem nada daquilo porque elas nem sabem o que fazer com aquilo. Então, fica uma coisa assim que às vezes me parece meio, tipo assim, wishful thinking, né? Ou uma sinalização de virtude barata, tá? Que acaba não tendo consequência prática nenhuma. Semana passada eu atendi uma família de uma menina pré-adolescente com deficiência intelectual que foi consultar com uma advogada e para saber, né, quais eram os direitos, o que ela precisava exigir da escola e tal, que tipo de adaptações precisava fazer. Uhum. E isso é uma coisa que a gente vê com frequência, né? Então, você vê assim, a criança tem
uma inteligência normal, porém baixa. Ela está lá com 12 anos, está no 5º ano, deveria estar aprendendo um currículo de frações, mas ela ainda não tem raciocínio aditivo básico desenvolvido. Aí vai fazer uma adaptação para ela aprender frações. Que mágica que é essa? Como é que funciona essa mágica? Essa é a verdadeira mágica da biblioteca, que eu nunca vi ser feita. E como é que a biblioteca mágica analisa essa questão a partir dessa ideia da hierarquização curricular e da trajetória de desenvolvimento? Atualmente, nas escolas, o currículo das escolas, né, eles não seguem um currículo que é hierárquico. Então, Elisa mostrou aquele menininho lá com os puzzlezinhos tudo desencaixado. Então, é isso que acontece nas escolas atualmente. Então, eles cobram algo da criança sem a criança ter adquirido a base necessária para ela conseguir compreender aquele conteúdo. Então, é isso que acontece, por isso que precisam ser feitas tantas adaptações, porque o currículo está desajustado. Então, ele acaba cobrando muito da criança, coisa que a criança não conseguiu desenvolver ainda, ela não teve a base, não teve ensino, a habilidade básica para ela conseguir compreender o que é mais difícil. Então, a BNCC tem muito disso, é tudo desorganizado. Aí acaba que as crianças chegam no nível, numa série, que vai estar cobrando um conteúdo que ela não adquiriu anteriormente. Então, esse é o problema, por isso que tem tantas adaptações, tanto pedido de adaptação, mas a culpa, assim, não é da criança, sabe? É do currículo. O currículo não está adequado para aquela... Mas essas adaptações funcionam? Você já viu alguma funcionar alguma vez? Normalmente, essas adaptações colocam um trem muito bobo, mas quem faz, na verdade, é o profissional de apoio, assim, da resposta. Normalmente, o que eu vejo é isso. Não é realmente a criança ali fazendo algo, eles pegam fração. A criança não adquiriu algo básico ali de fração, aí a adaptação de fração vai ser só uma atividade muito mais bobinha de fração, uns trem assim, nada a ver. Não é algo relacionado à habilidade mais básica que ela precisa adquirir para ela conseguir compreender essa questão. E aí que entra a mágica, né, da biblioteca, porque o nosso currículo é pensado justamente nisso. Então, a criança ela não vai avançar se ela não conseguiu adquirir essa habilidade mais básica. Então, por isso que é muito importante a gente pensar nessa trajetória de aprendizagem. E quando a gente vai fazer algum programa de intervenção, ensinar qualquer coisa, a gente tem que pensar nessa questão hierárquica, assim, do currículo, do que a gente quer ensinar, o que precisa ser adquirido antes para a criança chegar no nível que a gente quer que ela consiga compreender. E aí entra a questão, né, da aprendizagem sem erro e do diagnóstico formativo. Explica para mim o que o diagnóstico formativo e a aprendizagem sem erro tem a ver um com o outro. É justamente isso. Então, assim, com o diagnóstico formativo, a gente avalia e descobre exatamente o que a criança sabe agora, né? Quais são os conceitos e habilidades que ela tem e quais, então, que ela precisa desenvolver. Né? Porque se a gente tem um modelo de trajetória, se a gente encontra o que a criança sabe, a gente entende os próximos passos. E aí a gente pode direcionar a aprendizagem. E aí que vai entrar a aprendizagem sem erro e a aprendizagem por feedback. Então, olha, eu sei o que a criança sabe, então eu já sei os próximos passos. Eu vou ensinar esses próximos passos em um modelo de aprendizagem sem erro, para que a criança consiga acertar e adquira confiança, né? E não experimente, muitas vezes, ansiedade, né? Frustração, baixa autoestima, baixa autoeficácia. Então, quando a gente descobre onde a criança está, a gente formula o que ela precisa aprender e, usando as estratégias certas, a gente transforma a experiência de fracasso, geralmente, que as crianças enfrentam no ambiente escolar, em uma experiência de sucesso. Quer dizer, então, que se você tem um diagnóstico formativo a partir de um currículo hierarquizado, você não precisa fazer adaptação nenhuma. Isso. Você vai lá... É isso? Essa é a adaptação que precisa ser feita, mas que ninguém quer fazer. Essa é a mágica da biblioteca, então. Nossa Senhora. Onde é que vocês viram isso? Isso aí foi uma poção, assim, que vocês cozinharam, alguma coisa assim?
A gente aprendeu com um mentor e com alguns artigos científicos. Nosso mentor é um mago. E aí vem a questão das evidências, né? Se fala muito assim em educação baseada em evidências, assim como se fala em medicina, assistência à saúde, evidência que tem vantagens, mas tem desvantagens também, né? E uma crítica que eu faço é que vamos olhar lá o currículo, vamos ver o currículo de matemática, de numeracia e literacia. Esse currículo aqui, ele é todo baseado em evidência, ele é todo baseado em pesquisas, assim, décadas de pesquisas seríssimas, né, que procuram descrever uma trajetória de aprendizagem. Próximo. Esse aqui é menos. Tá? Em relação à literacia, a gente não tem um modelo hierárquico assim tão validado, mas, de qualquer forma, assim, cada um desses componentes é muito pesquisado. Mas se a gente vai usar esses componentes, né, sem entender onde é que a criança está na trajetória, nós não vamos estar fazendo educação baseada em evidência. Tá? Se você não considerar, né, não individualizar, não fizer esse diagnóstico, né, que se chama de diagnóstico formativo mesmo, né? Muito bem. Então, hoje a gente viu a mágica do negócio. A mágica não é a adaptação. A mágica é ter uma hierarquia e um diagnóstico formativo e adequar o currículo de maneira que ele esteja ao alcance da criança com um pequeno esforço, com um pouco de ajuda. É isso? Exatamente. E onde é que entra a neurociência aí? A neurociência está nas evidências, mas a gente não fica fazendo neurocoisas, né? A gente usa a boa e velha psicologia. Pô, ainda bem que não é neurobiblioteca, muito obrigado. É só a biblioteca é só mágica, ela ainda não faz a neuro, só faz a mágica. Isso. Então tá, muito legal, parabéns para vocês, muito obrigado. Tá? Semana que vem, o que nós temos? Semana que vem sou eu, nós vamos discutir um artigo da numeracia, que a gente vai ver sobre os fatos aritméticos e sobre como a estimulação transcraniana pode ajudar ou não. Então, é um artigo mais neuro. Aí nós vamos ver neuro mesmo. Aí é neuro. Então, te prepara para dizer assim, qual é a informação original que a neuro trouxe aí que a gente não sabia antes. Eu não estou dizendo que a neuro não sabe para nada, não serve para nada, só que eu acho que ela está sendo supervalorizada, né? Aí, a sua missão é nos provar se a neuro contribui de alguma maneira ou não. Você acha que você consegue dar conta de fazer isso? Vou dar meu máximo. Quero só ver. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Boa noite, muito obrigado. Parabéns para vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.